Olá pessoal, então estamos aqui com Jornadas Literárias, dando sequência, né, à nossa conversa sobre a cultura pop, certo? E aqui vamos começar já a falar sobre o tópico Harry Potter, né, Mário? É a primeira obra que nós vamos então analisar, né? Pode introduzir então. Então, qual é a pertinência de tratar com Harry Potter, né? Por que de tantas obras que nós poderíamos falar de Harry Potter? Primeiramente estabelecendo, talvez até algumas pessoas possam perguntar, mas tem obras de fantasia melhores, O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Mas só que O Senhor dos Anéis para nós não é propriamente cultura pop, já é, para mim pelo menos, uma literatura alta, né? Ainda que recente, certo? Agora Harry Potter não, entra dentro dessa ideia do fenômeno da cultura pop, certo? Por outro lado, é um grande fenômeno de vendas literário, num período onde muitos davam até a forma narrativa da literatura como algo vencido, né, tomando do lugar dela a questão do cinema, ou até mesmo, depois de algum tempo, a própria questão dos videogames, que cada vez mais trazem uma storyline, certo? Onde você interage como um jogador e assim por diante. Então um boom, né, de vendas, né, de livros, e que acabou resultando numa franquia de cinema que, na minha opinião, o Mário talvez possa falar dele, mas na minha opinião não são grandes filmes. Não, no geral não são. Pode ter bons momentos, né? Alguns são aceitáveis, outros não tão aceitáveis, na minha opinião. Mas no geral eu diria que é fraco, né? Exato. Como transposição de uma literatura para o cinema, né? E até mesmo por causa que muitas das coisas do desenvolvimento dos personagens ali não pode ser apresentado. Eu acho, pra mim, pra quem gosta de filmes, gosta de cinema, não vai ser uma perda de tempo. Claro, quem gosta de Harry Potter vê os filmes por interesse e não na série, né? Mas pra quem gosta de filmes, né, e não tem grande interesse em Harry Potter, o que não seria uma grande perda de tempo o terceiro filme. Eu acho que é o Prisioneiro de Azkaban, que a gente sabe que tem um grande diretor aí que é o Cuarón, né, inclusive ganhador de Oscar e tudo mais. Não, os três primeiros pra mim são aceitáveis, assim. Talvez até o Cálice de Fogo não veja grandes problemas, embora não ache uma grande obra, né? Como eu falei, mas os 3 ou 4 primeiros pra mim são... Tem gente que gosta bastante da Ordem da Fênix também. Eu acho que parece bastante mutilado, então, Sim. a história, né? Mas ali, a maioria diz que o Prisioneiro de Azkaban é o melhor, né? Exato. O que eu não acho em relação aos livros, por exemplo, mas isso já é outra história. Faria uma ressalva para a questão da trilha sonora. Pelo menos até o terceiro filme teve a condução do John Williams, que, claro, dentro daquilo que acaba sendo... Trilha de filme acaba sendo um pouco feijão com arroz. Sim. Mas não é que é um feijão com arroz no sentido de que não é bom, né, ou que é simplório, mas porque a própria questão, né, da dinâmica do filme propor um determinado tipo de trilha que dê a base, se atraia, não é nas trilhas de cinema que parece que vão surgir os grandes passos avante, por exemplo, na música erudita, certo? Não, longe disso, elas vão seguir, né? Exatamente. Alguma tendência ou vão copiar alguma coisa grande, né? Diluindo um pouco ali, algum clássico, né? Copiar uma melodia, alguma coisa assim, mas diluir, né? Pra poder aproveitar num filme, né? Mas tem, por exemplo, talvez seja através de ouvir um John Williams da vida. O cara não vai achar estranho, né? Vai ouvir um Mahler, vai sentir alguma coisa, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Exato. E assim por diante. Tem partes... Wagner, né? Exatamente. Não, Wagner tem no seu triunfo, né? Wagner tem no seu triunfo, muitas vezes aquela coisa da apoteose para a qual conduz, muitas vezes, né, uma trilha, até chegar naquele ponto ápice, e aí... Mas tem outros compositores também, que a gente vai ver a influência. Uma parte maravilhosa, por exemplo, que eu vejo no filme, é a musicalização, né, de uma cena de Macbeth, que é quando Macbeth encontra as bruxas que farão a profecia acerca... Quem não sabe, Macbeth é uma peça de Shakespeare, né, onde um cara que não é rei encontra bruxas que profetizam que ele se tornará rei. E a parte em que ele encontra tem um início de um sortilégio, e esse sortilégio musicado, né, no Prisioneiro de Azkaban vira uma das faixas da trilha sonora, né? Interessante. Em um dos trechos, inclusive, aparecem no filme. Quem comprou o DVD na época, nos extras, vê essa música completa. Então, mas, grande fenômeno, blockbuster, com certeza, né? Rendeu rios de dinheiro. Sobre isso aí, tu vê que a diferença do
o Senhor dos Anéis, ali já existe uma estratégia de marketing, né, no lançamento dos livros, a partir do momento que virou um fenômeno, claro, aí eles catapultaram ainda mais, né, com marketing, com aqueles lançamentos lá que todo mundo se vestia e não sei o quê, e ficava aguardando, e aí tinha as leituras, né, e etc. Sim, até aí entrou um ponto interessante, já que comentamos de diferença do Senhor dos Anéis, só para falar, busquem informações sobre essa trilha sonora, falando primeiramente de cultura pop. Eu acho que os filmes de Senhor dos Anéis se aproximam, e os filmes sim, mas o que nós chamaríamos de cultura pop em relação aos livros. Sim, sim. A trilha sonora de Senhor dos Anéis, ela várias vezes ela tem uma base fixa, né? Isso eu vi uma vez, e existe uma mudança e dissonância conforme os personagens. Então parece que a trilha dos elfos é semelhante à trilha dos orcs, só que o compositor ele coloca ali dissonâncias e alterações, como se fossem deturpações da melodia, justamente para mostrar a corrupção do orc. O orc é o elfo corrompido. Fazer uma variação do tema ali, mas com um tom mais né, dark, no caso dos orcs e assim. Eu fico louco até nos filmes de Senhor melhor, mas tudo bem. Então, voltando à questão de Harry Potter, tu falaste da mídia, isso é uma coisa que eu achei sensacional também, essa estratégia de marketing, né? Tu comentaste das aberturas das caixas, por exemplo, né? Meia-noite de tal dia, aí faz um evento, né? Onde as caixas serão abertas à meia-noite e 1, aí aquela criança, ou adolescente, ou adulto, vai lá e faz toda aquela função e compra o livro, e sai com o livro, é um dos primeiros, aí grava, tira foto, meia-noite e 5, já estou com o novo Harry Potter. E em determinada livraria lá do Reino Unido, lá a Rowling fazia a leitura, né, do primeiro capítulo. Não, exatamente. Assim. Inclusive o último livro, houve uma leitura, se eu não me engano, na Biblioteca Pública de Edinburgh, né, de Edimburgo, com, sei lá, com quanto número de pessoas, para depois pegar o autógrafo. Curioso, o fenômeno foi tão forte, pessoal, para ter uma ideia, em Tel Aviv se quebrou a proibição do Shabat, por exemplo, porque tu não poderia ter nenhum, né, estabelecimento comercial aberto depois da tardecer da sexta-feira, né? E como o lançamento acontecia, se eu não me engano, da sexta para o sábado na meia-noite, parece que teve livrarias que preferiram arcar com a multa de violar o Shabat do que de não fazer o evento em Tel Aviv. Então, quer dizer, é realmente um fenômeno incrível, né? É muito forte. E assim, falar de Harry Potter é falar de algo que a maioria das pessoas conhece, ouve falar. Então, por isso, para mim, é muito válido, é muito normal começarmos com uma obra que tem uma entrada tão grande. Né? Eu estava pensando, 400 milhões de livros vendidos, de todos. Isso aí, eu sei que arredondar para cima, né? Arredondando para baixo. Mas eu acho que é mais de 4 milhões e meio de livros vendidos. Mas tudo bem. Se a gente fizer uma proporção por número de habitantes no mundo, somos em quantos hoje? 8 bilhões? É perto disso. Né? Tem uma proporção bastante interessante de pensar assim, que em tese, em termos de venda, sei lá, um número razoável, num número não muito grande de pessoas possuem ou tiveram contato com o livro de Harry Potter. Pensando também que existem todas as versões que foram baixadas piratas, existem as pessoas que compraram o livro e emprestaram para outros. Então é um negócio assim que dá para pensar que, olha, não é muito difícil pensar que quase, talvez, 1 bilhão de pessoas tenham, né, de alguma forma, quase, talvez mais, talvez 600, 700 milhões. Mas os filmes aí já extrapolam de uma forma incrível. Exato. Mas não é só porque foi um fenômeno, né? Porque existem vários fenômenos que não são dignos assim de tanta atenção, mas foram, né? Não vou citar nomes por enquanto, né? Mas para não tocar o coração das pessoas. Mas ali o que tem, né? Quais são os elementos que nós podemos aproveitar, né? Sim. A partir dali, então, a gente vê que por mais que a gente admite que não é alta literatura, está muito longe de Shakespeare, de Dante, etc. Ali, pelo menos, tem um agrupamento de símbolos que é bastante interessante, né?
é uma coisa que, assim, parece que ela fez ou um estudo, ou ela absorveu de outras leituras, né? A gente até vai comentar isso, né, mais nos outros episódios aí, de simbolismo, de como funciona um roteiro clássico dessas aventuras de herói, né? Então ela usou existe inclusive a crítica que eu acho que é do Harold Bloom até, né, de que todo Harry Potter é só um conjunto de estereótipos, Estereótipos, né? E clichês, né? E o Harold Bloom porque sentou o sarrafo. Exato, porque, né, então ele viu ali que ela realmente conhecia esses, ou chamem de estereótipo, ou chamem de símbolos, ou chamem de lugares comuns, né? E aplicou. Então, ou seja, não é uma obra que simplesmente caiu do céu, não é essa romantização de fetiches eróticos aí, né? Para quem entender a referência. Então, ali tem um trabalho literário. Se tu considera estereótipo ou considera algo um pouco mais elevado que isso, tem um trabalho literário ali por trás, né? Existe, e uma coisa, o Harold Bloom, tu comentaste dele agora, só para quem talvez não conheça, um dos maiores críticos literários do nosso tempo, assim, né? E um fã, eu acho que ele não considera o ápice, mas ele considera um dos grandes, né? Acho que menos do que um top 10, eu acho que um top 5 da história da literatura é Fernando Pessoa, né? Não então, sabia. Ele tem Fernando Pessoa, escritor de língua portuguesa, não é brasileiro, mas de língua portuguesa, como um dos, né, acho que um dos 5 maiores. Então falo isso porque às vezes a gente fica, né, se lastimando por não ter uma grande literatura na nossa língua. Sim. Né? Às vezes tem essa impressão, claro que tem grande literatura portuguesa mesmo no Brasil, mas a gente pode ler vários grandes autores na língua original, isso é muito bacana. Então, a partir desses vários elementos simbólicos, a gente pode perseguir então essas janelas, eu gosto de colocar assim, dentro da cultura pop, nesse caso específico de Harry Potter, janelas que nos permitem, né, a partir dessa base, talvez pudéssemos imaginar assim um platô, alguma coisa, um local onde nós pudéssemos decolar para coisas maiores. Né? E a partir dessas janelas de elementos simbólicos, de referências a outras obras, que a gente vai perceber que estão aí, como já conversamos antes, ao longo da história da humanidade, que certamente a Rowling teve contato ou desejo, né, direto, ou ela, como uma leitora, parece uma leitora de muitas obras, né, teve a marca no seu inconsciente dessas coisas. Sim. E que acabaram então florescendo dentro da obra dela. E de qualquer forma também a gente tem que dizer que existe além dos símbolos que podem ser copiados e etc., de outras obras, simplesmente podem ser vertidos para a obra ali de qualquer forma, né, de uma maneira estereotipada, como queria o Harold Bloom. Tem uma vivência ali também, tu nota que o relacionamento entre os personagens, ele não é como eu posso colocar, ele não é óbvio ou vulgar. Óbvio ou vulgar, exatamente. Ele não é aquela coisa que tu olha e não, aqui eu estou aprendendo coisas profundíssimas sobre a alma humana, né? Às vezes sim. Às vezes sim, tem os pontos altos. Alguns pontos específicos da obra são bons nesse sentido, mas a relação, conforme ela pinta ali, a relação humana é de uma forma digna, para utilizar um adjetivo mais ou menos neutro, né? E tem um clichê para mim que ela não usou, e para mim isso já coloca Harry Potter num patamar melhor, que é a questão de já arrancar, né, querendo atrair a atenção do autor, já propondo desde o começo uma atenção sexual, né, ou um pretenso romance entre algum personagem, né, e arrastando isso ao longo da história, no meio das tramas ali, e isso eu acho que ela está fazendo no livro de detetive dela, mas eu acho que ela está fazendo isso de uma maneira elegante, a Rowling, né, mas na história ela não explora isso. Eu não fico ali acompanhando o casalzinho, tem as outras coisas acontecendo, mas se a trama, as outras não me interessam, pelo menos eu quero saber se o casal vai ficar junto ou não. Né? Isso eu não tenho na obra, isso já coloca pra mim Harry Potter num patamar melhor. Mário, não sei se gostaria de comentar alguma coisa antes da gente ir encerrando. Não, acho que como introdução é isso aí mesmo, né? Então vamos partir para análise mais detalhada a partir dos próximos episódios aí. Perfeito, então ficamos por aqui e aguardamos você no nosso próximo Jornadas Literárias. Até lá!